Então, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião do dia 13 de março de 2024 e começamos pela cumprimento a toda a Câmara, também a quem nos vai acompanhar depois a partir desta transmissão desta reunião, e começamos pela apreciação e votação da ata da reunião anterior. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não? Então ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Pedido antes de ordem do dia, queria saber quem se quer inscrever. Sra. Vereadora Ana Bela Cardoso, Sr. Vice-Presidente, Sra. Vereadora Célia Azevedo, Sr. Vereador Paulo Portela. Faz favor, Sra. Vereadora. Muito boa tarde a todos. Eu queria aqui deixar referência a duas iniciativas que decorreram nos meus pelouros. No dia 5 de março, a fase municipal do concurso Leituras no Douro, Tâmega e Sousa, onde estiveram presentes 22 alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclo, dos 3 agrupamentos do Concelho de Baião. Agradecer também ao escritor António Mota, que mais uma vez integrou o júri deste concurso, assim como a Isabel Ramos, que é a coordenadora interconcelhia das bibliotecas escolares. Depois, nos dias 5 e 6, o Auditório Municipal recebeu uma peça de teatro da Jangada Teatro, alusiva às questões de género entre homem e mulher, dirigida aos alunos do primeiro ciclo, e fazer aqui uma referência àquilo que têm sido os comentários na nossa página de Facebook sobre este assunto, porque as pessoas não perceberam o contexto da peça de teatro e temos assistido a comentários que não se justificam. Depois deixar aqui o convite para as iniciativas dos próximos dias. Dia 16 de março, o espetáculo stand-up com Francisco Menezes no Auditório Municipal. Dia 23 de março teremos o Dia do Município, onde será feito o lançamento do livro da História Económica e Social do ano 1000. Dia 24 de março, no Mosteiro de Ancede, workshop de show cooking para assinalar o Dia do Pai. E no dia 28 de março, na Biblioteca Municipal António Mota, um ateliê de Páscoa para as nossas crianças. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Vereadora. Sr. Vice-Presidente, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos, colegas vereadores, serviços do município, assim como quem brevemente nos irá ouvir nas suas casas. Sr. Presidente, só dar aqui nota de 2 ou 3 situações. Desde logo, 2 iniciativas que ocorreram nos últimos dias, uma delas relacionada com um dos meus pelouros, o pelouro da Ação Social, e que teve a ver com as comemorações do Dia da Mulher, como falávamos há 15 dias atrás, aproveitando o espaço que funcionou que serviu de suporte também à Feira de Fumeiro, foi possível voltar a realizar as comemorações do Dia da Mulher, e na realidade foi mais uma iniciativa que acho que nos orgulha a todos, e deixar mais uma vez, assim como fiz na última reunião, também um registro para aquilo que foi a participação dos nossos baionenses e de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que realmente tivéssemos uma atividade com muito sucesso e que muito nos agradou. Ainda dentro daquilo que também foi as nossas atividades envolvidas, e aproveitando a oportunidade, porque também o vereador Lima, certamente o Sr. Presidente, também irá referir-se também à ausência dele, não estando ele presente, também deixar um registro para aquilo que foi mais uma vez o sucesso da Feira do Fumeiro, do Cozinhado Português e dos Vinhos de Baião, porque na realidade foi mais uma iniciativa, como todos tivemos a oportunidade de assistir, porque creio que todos nós, vereadores, estivemos presentes neste certame, e não me recordo de, nos últimos anos, ter havido um fim de semana com tão mau tempo, nomeadamente temperaturas muito baixas e muita chuva, mas mesmo com essas limitações, deixar esse registro, porque mais uma vez foi possível também com o diálogo com os vários produtores que estavam lá no evento, perceber que realmente é uma feira que tem muito sucesso e que permite que aquilo que também é o trabalho e aquilo que cada um deles vai fazendo ao longo do ano, neste evento possam realmente divulgar
Facilmente percebemos que todos eles já têm um leque de clientes que também procuram este evento e que nesta data estão presentes e, portanto, demonstra bem aquilo que tem sido essa aposta e que, a nosso ver, será para dar continuidade. Depois também um registro para aquilo para aquilo que irá ser a meia maratona e a terceira maratona do Ouro Verde, e que este ano, como também já falei aqui nesta reunião, irá ter a possibilidade também de todos os participantes passarem pelo território do Mar de Canaveses, porque a prova realiza-se no próximo dia 24 e finalmente vai ser o primeiro ano em que a ideia inicial vai ser posta em prática, que é fazer toda a envolvente àquela magnífica zona da Pala, e oxalá este ano haja ainda mais participação, porque realmente o espaço convida a quem também pratica desporto, e também essa referência, porque também é um dos valores que eu tenho, o desporto, a saúde, o bem-estar, e apelar aqui à participação, relembrar que ali na meia maratona também tem a possibilidade da caminhada. Portanto, compareçam, venham até Baião, aproveitem este momento também para usufruir daquele espaço, que realmente é um espaço único e que nós também temos que continuar a valorizar. Depois, também sem deixar só aqui uma informação para uma questão que me foi colocada na última reunião de Câmara, pela Sra. Vereadora Célia, nomeadamente naquilo que foi o que são as bolsas de recrutamento, e daquilo que já foi a necessidade de recorrermos a essa bolsa, nomeadamente nas referências que ainda estão em vigor até ao próximo mês de maio. Deixar só a referência, então, que relativamente à referência B, para técnicos superiores na Divisão Social, Educação e Desporto, neste momento, aquilo que foi a ocupação e as necessidades que tivemos, o concurso encontra-se na 10ª posição. O último elemento a entrar estava na 10ª posição. Relativamente à referência C, de assistentes operacionais na área da educação, a última entrada, o colaborador, porque já é nosso colaborador, estava na 27ª posição. Relativamente à referência D, de assistentes operacionais, a última colaboradora a entrar estava na 16ª posição. Na referência E, também de assistentes operacionais, a última colaboradora a entrar estava na 23ª posição. E na referência F, a última colaboradora a entrar estava na 15ª posição. E era só. Obrigado. Muito obrigado. Sr. Vereador, Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Muito boa tarde a todos e a todas. Esta bancada começa por valorizar o Dia Internacional da Mulher e o evento que foi levado a cabo e que, a nosso ver, mais uma vez, no nosso entendimento, que foi muito bem conseguido e, portanto, estão todos de parabéns. Valorizar também a forma como decorreram as eleições. Pelo que nos foi dado a perceber, tudo decorreu dentro da normalidade. Também valorizar o facto de ter baixado, tal como foi a nível nacional, ter baixado a taxa de abstenção, pese embora algumas freguesias do Conselho tenham ultrapassado os 50%, e acho que devemos pensar também e pensar um bocado o que levaria as pessoas a não irem exercer o seu direito de voto, que está, como é evidente, tem todo o direito de o fazer, mas sendo 50%, em algumas até mais, acho que devemos meditar um bocado sobre o que poderá eventualmente ter acontecido. Agradecer ao Sr. Vice-Presidente o facto tinha aqui uma nota, mas agradecer o facto de me ter dado a informação solicitada na reunião anterior. O nosso muito obrigada. E relativamente a um assunto que também já foi trazido aqui, não é nada de novo, os estacionamentos na Vila de Baião. Temos aqui um sério problema, que não é de agora. Temos recebido algumas queixas do facto, ultimamente mais, parece que há uma generalizada, portanto, não digo generalizada, mas é o facto que há pessoas que têm sido brindadas com multas de estacionamento, porque por vezes não têm resposta e tentam estacionar onde podem. Gostaríamos de saber se é expectável que, num curto ou médio prazo,
se têm alguma medida que possa aqui minorar este constrangimento. Relativamente à peça de teatro, pois também nos chegou essa questão, parece-nos, ou parece-me a mim, do que interpretei das questões que foram chegando, o tema é o que nós sabemos, como é evidente, não é? Um tema atual e que nos deve, com certeza, que merece a nossa preocupação e a nossa atenção, é indiscutível, mas parece que os encarregados de educação e os pais encarregados de educação entenderam, portanto, não foram devidamente informados, isto é o que me chegou, não foram devidamente informados sobre, portanto, a ida dos seus filhos educandos a este teatro e não tiveram também conhecimento da temática do teatro. E como é um assunto que divide, digamos, opiniões, como em tudo, parece-nos, como eu digo, não estou a fazer uma afirmação, do como foi chegando, parece que foi essa uma questão que levantaram mais, de forma um bocadinho mais, se calhar, um bocadinho mais, não sei, pronto. Não sei se isto corresponde à verdade ou não, a senhora vereadora dirá de sua justiça. Muito obrigada. Sra. Vereadora, permita-me só que eu apontei aqui, eu, em relação a esta última questão, só para depois não misturarmos, não percebi qual é a dúvida, não é? Ou seja, da bancada, não é? Ou seja, porque a forma como terminou foi assim inconclusiva, okay. O que é que quer saber? Ou seja, uma coisa é uma peça de teatro, não é? E cuja temática é, no âmbito até da CIM, a publicação de um livro, as questões da igualdade, sim, homem e mulher, não vai para além de outras coisas. Penso que o que a senhora vereadora quis dizer é que depois houve pessoas que interpretaram isso a outros níveis, que não tem nada a ver com o que foi. Ou melhor, não tem nada a ver com aquilo que a peça foi, não é? E que penso que até integra certamente o projeto educativo que está estabelecido e que é definido, enfim, pela escola. E, portanto, em função disto, eu não percebi a sua, digamos, intervenção e portanto, só para depois a senhora vereadora poder responder, era interessante perceber qual é a dúvida. Portanto, a dúvida fundamental... Ou a dúvida, ou a crítica, ou a consideração. As pessoas não foram informadas, é só para eu perceber, as pessoas não foram, sim, informadas. E não informadas por quem, mas sobre quê, ou com mal interpretação e em função disso, qual é a sugestão, qual é a dúvida, ou seja, para a senhora vereadora responder eu própria é preciso perceber em concreto, porque senão podemos já estar aqui a falar também sobre coisas que... Ou a querer respostas para uma pergunta que não é feita. Qual é a pergunta que a senhora vereadora tem? A pergunta, no fundo, pode não ser pergunta ou pode ser consideração. Provavelmente não houve, e as pessoas teceram estes comentários, porque não houve uma informação, se calhar, uma informação clara que não colocasse, digamos, que não desse a oportunidade às pessoas fazerem estas considerações. Não é porque, não sei, acho que o tema em si, como eu já disse, não é um tema que divide opiniões, enfim, e às quais têm direito. E depois outra consideração, dirigido a crianças de tenra idade, também nos chegou isso, portanto, que em algumas idades, por ali, não teriam ainda maturidade suficiente, digamos, para apreender, digamos, a finalidade do teatro. Portanto, foi o que nos foi chegar, o que nos vai chegando. No fundo, o que queremos saber, no fundo, eu deixar aqui esclarecido houve realmente informação aos pais encarregados de educação sobre o conteúdo deste teatro? Souberam que os seus educandos saíram do recinto da escola para ir a um evento e de que é que se tratava? Foram devidamente esclarecidos sobre isso? O que estão a fazer é que nós devemos perguntar ao agrupamento de escolas essas dúvidas, não é? É isso? Sim, porque os pais a questão qual de é? educação... Veja, a senhora vereadora, e peço desculpa porque eu podia falar só a seguir, é só para, enfim, já que vem na linha da pergunta que fez e para se poder responder é preciso clarificar o que se pergunta, é só por isso e peço desculpa. Porque a questão é esta, tão simples como esta, porque senão estamos nós aqui a alimentar uma especulação que não faz sentido. A senhora vereadora começou a sua intervenção a felicitar a organização do Dia da Mulher,
a temática do Dia da Mulher, fundamentalmente, tem a ver com as questões da igualdade. Concorda? Igualdade. Aliás, toda aquela peça interpretada por aqueles dois atores nossos conhecidos, que cimentou depois todas as questões das temáticas lá abordadas, tem a ver com questões de igualdade, sejam igualdade direta homem-mulher, seja as questões da violência doméstica, mas anda tudo à volta disto. E focada para um público onde estavam crianças também. E aqui é uma peça de teatro, por aquilo que eu sei, e que é, enfim, feita sob o chapéu da CIM, quer dizer que porventura se faz exatamente da mesma forma nos outros concelhos, que integra o projeto pedagógico da escola e voltado para aquele escalão etário, com conteúdos para aquele escalão etário. Coisa diferente é depois as pessoas, lá vão escrever, imaginar que é falar outras coisas, que também estão hoje aí em cima da mesa, mas que não fez parte daquilo. E, portanto, uma de duas. Ou a senhora vereadora também não sabe qual foi o conteúdo e aproveita isto para esclarecer, e que se pode perguntar ao agrupamento de escolas como é que avisou, se não avisou, e essa coisa toda. Pronto, e podemos... Ou, quer dizer, parece-me que pode estar, da forma que está a perguntar isso, ainda a adensar aqui mais uma dúvida sobre um assunto que me parece simples, ou seja, é uma peça de teatro feita à medida daquelas pessoas e que não vai para além daquilo, por aquilo que... de pôr as pessoas a pensar sobre a igualdade de direitos e de deveres, já agora, entre os homens e as mulheres, não é? Mas já, sim, mas já agora era interessante, e depois a senhora vereadora, faz favor. Pronto, mas lá está. Eu admito também, eu como tendo conhecimento do facto, não estando presente, e, portanto, também estou, digamos, o que me estão a dizer, que eu também tenho dúvidas sobre isso, a minha intervenção é no sentido de que alguns pais encarregados de educação me fizeram chegar esta inquietação. Pronto, e acho que é a minha função trazer aqui, se me perguntam e eu não sabia responder, vim ao sítio certo para me responderem, e estou convicta disso. Portanto, o que me estão a dizer é que o tema não foi mais do que, e eu vou dizer exatamente isto às pessoas que me abordaram, o tema não foi mais nem menos que a igualdade entre homens e mulheres, mais nada. Igualdade. É isto, não é? Senhora vereadora, é muito simples. Basta os pais lerem o livro que os meninos levaram para casa e já sabem o que foi a peça de teatro. Está lá a resposta. Senhora vereadora, peço desculpa, ficaram com alguma dúvida, senão não vinham perguntar, não é? Se calhar não leram o livro. Todos os meninos levaram um livro que foi distribuído no final da sessão, que foi feito pela CIM no âmbito do projeto da promoção da igualdade de género, e, portanto, os pais têm a resposta naquele livrinho e podem questionar os professores que assistiram à peça de teatro. Certo. Mais uma vez, portanto, é isto que eu disse. Não teve mais nada a ver a não ser com a igualdade de género, certo? Muito obrigada. Muito bem. Pronto, então este assunto já ficou aqui esclarecido. Não sei, desculpe que eu interrompia, não sei se tem mais algum assunto. Não? Muito bem. Então o Sr. Vereador Paulo Portela, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara, as senhoras vereadoras e os seus vereadores, os colaboradores da autarquia e todos aqueles que nos vão ver lá em casa. E queria começar por dizer que estamos todos de parabéns, porque o ato eleitoral, quer em Baião, quer no país, do último fim de semana, correu de forma exemplar. Depois agradecer às pessoas que estiveram nas assembleias de voto, aos delegados, bem como àqueles que fizeram parte da mesa de voto antecipado. E um obrigado a todos. E depois apelar também a que nas próximas eleições mais cidadãos se disponibilizem para este dever cívico. Depois falar-vos aos baionenses do seguinte. Nós tivemos nestas eleições, e para que fique bem claro, entre 2022 e 2024, menos 452 eleitores. Isto significa que menos 452 pessoas em 2 anos saíram de Baião, ou deixaram de viver em Baião. Depois, há que ser isso, e uma das coisas que ficámos contentes é que tivemos mais 1.132 votos, o que significa que as pessoas estão mais envolvidas, o que é bom. Depois dizer o seguinte, que estes votos foram todos divididos entre
todas as forças políticas, ou na sua grande maioria. Sendo certo que o único partido que perdeu votos em Baião, e é preciso percebermos e sabermos que efetivamente aconteceu, foi o Partido Socialista, que perdeu 1.087 votos. E depois não podemos ficar indiferentes que destes 1.087 votos, mais aqueles que vieram votar pela primeira vez, o partido Chega arrecadou mais 1.204 votos, o que significa que alguns dos votantes no Partido Socialista passaram do Partido Socialista para o Partido Chega, o que deve deixar de pensar àqueles que, por vezes, nos acusam de demagogia e nos acusam de sermos populistas. Portanto, os baianenses, e esta é a conclusão que eu gostava que os baianenses percebessem, é que nós perdemos, em 2 anos, 452 eleitores. É isto que eu queria que os baianenses ficassem a perceber. Depois, como conclusão, o PSD perdeu, o PS perdeu, o Partido Socialista perdeu em Baião e perdeu no país. E, por sua vez, o Sr. Presidente não conseguiu ser eleito deputado da Nação, o Sr. Presidente não vai conseguir ir, como era a sua ambição, para o Governo, como gostaria também de deixar a Presidência da Câmara ao Sr. Vice-Presidente, a gente já percebeu isso, como aconteceu anteriormente, aliás, e, portanto, nada disso aconteceu. Para além disso, o Sr. Vice-Presidente e o Sr. Vereador Filipe vai ter que esperar mais uns tempinhos, ainda não é para já, que vai ser Presidente de Câmara sem ser eleito, vai ter que ir a eleições diretas, para não acontecer o que já aconteceu neste Conselho, vai ter que ir a eleições diretas. Sim, mas vai ter que ir a eleições diretas, sim. E já que estou a falar em eleições, também queria alertar aqui uma situação que eu acho, por aquilo que vou analisando, isto é a minha opinião, é de que grande parte do material de comunicação do Partido Socialista, pela forma e pelas características em que me apareceu, tenho a impressão que foi trabalho feito por alguns dos colaboradores da autarquia. Isto será verdade? E será verdade ainda que foi feito em período horário laboral? Também gostava de saber isto. E se isto é verdade, mais uma vez dá que pensar o que é o Partido Socialista quando tem o poder em algumas das instituições. Por outro lado, também queria falar sobre uma reunião que existiu com as infraestruturas de Portugal no dia 7 de março e realçar aqui 2 factos, Sr. Presidente. E ainda gostava de saber porque é que a administração do EIP, o próprio Presidente do Conselho de Administração, não quis vir a Baião nesse dia, o que é estranho, porque normalmente está disponível sempre para ir a todo lado, é estranho. Mas também queria saber porque é que os vereadores do PSD não foram convidados para essa reunião de trabalho, como aconteceu noutras alturas, porque nós não fomos convidados e dá de tratar-se de uma reunião de trabalho. Os baianenses têm que ser esclarecidos porque é que nós não fomos convidados e fomos da anterior reunião, tínhamos sido, porque é que nesta não deu jeito, e depois os baianenses vão perceber porque é que isto é um bocado estranho. Nós sabemos porquê, e esta Câmara quis esclarecer e quis ser esclarecida e pode explicar aos baianenses o seguinte. O primeiro facto é publicarem uma notícia para colocarem a pressão no próximo Governo de Portugal. Mas que os baianenses saibam que, independentemente do Governo que esteja em funções, a totalidade da ligação Ponteiro e Mida-Baião está muito comprometida, mas isso não interessa a este Executivo que seja público e que seja de conhecimento público. Por 2 motivos é que eu digo isto. Primeiro, no aspecto financeiro, o dinheiro do PRR, o valor do PRR não vai chegar e, portanto, vão ter que cortar em algum lado. E, segundo aquilo que eu sei, onde vão cortar é onde, eventualmente, não fazem ou faz menos sentido algumas das obras. Depois ainda, pelos prazos, tem que estar tudo concluído até final de 2026 e se a obra ainda nem sequer tem projeto, não tem estudo de impacto ambiental, não foi a concurso, com conclusões desse concurso muito atrasadas, estará de certeza absoluta sem condições para ser executada. A não ser que a União Europeia mude de opinião, o que não aconteceu até hoje, sobre a prorrogação dos prazos. E aí vai ser uma tarefa difícil do Governo que entrar em funções. E, mais uma vez, o Partido Socialista não conseguiu pôr o PRR totalmente em marcha por inoperância. Quanto à comparticipação extraordinária para o protocolo 304.3,
que já está no Ministério das Finanças há muitos meses. O Governo, ainda em funções, não quis tomar essa decisão. E, portanto, essa decisão passou para o futuro Governo e espero que isso aconteça. Aliás, no que depender de mim, aliás, se fomos nós que demos a ideia e fomos nós que dissemos que era justo fazer isso, também o diremos no futuro Governo, se for preciso. Não há problema nenhum. Depois, um assunto que me é caro e que eu trago aqui de vez em quando e que já foi alvo e já termino, Sr. Presidente, é mesmo o último assunto, já termino. E que me é caro e que já tive aqui que trouxemos, já discutimos aqui em várias reuniões de Câmara, que é o assunto da formação profissional. Como sabem, a nossa proposta eleitoral era criar uma delegação do Centro de Formação da SICOP em Baião. Várias vezes fomos abordados nesta Câmara e eu manifestei a minha posição, devido à minha forma de estar, sobre este assunto, dadas as funções que tenho nesta autarquia. Este tema, o Sr. Presidente disse várias vezes que era um tema, uma boa ideia e que queria essa ideia até para Baião. Pois bem, dizer aos baionenses que o que prometemos era possível se o Executivo Socialista tivesse a ambição, a visão e a capacidade. Pois, como sabem, e para perceberem, a SICOP acabou de fazer um protocolo com o Carregal do Sal para colocar lá uma extensão do centro de formação. E ainda em Amarante. Também fez um protocolo com Amarante para colocar lá um centro de formação. Portanto, mais uma vez, este Executivo, e não me venham dizer que tinha que ser o vereador a tratar do assunto, porque se a ideia era boa, podiam muito bem tratá-la sem a intervenção do vereador Paulo Portela, este Executivo não quis, mais uma vez, um centro de formação ou uma extensão do centro de formação para Baião, porque senão tinha tratado, e tal como os outros conselhos conseguiram, nós teríamos que conseguir. E não me venham dizer, se este Executivo vier dizer que eu não fiz nada, eu vou dizer nem fiz, nem faço, porque os baionenses, em 2025, se quiserem, se tiverem essa capacidade, vão ter que perceber o que é bom, o que é que correu bem, o que é que não correu, com este Executivo Municipal. Nós demos a ideia, mas não foi nada, a ideia até era boa, dita pelo Sr. Presidente, e nada foi feito. Portanto, era isto que eu queria trazer a esta reunião. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo dispensado. Muito obrigado. Bom, então, obrigado pelas vossas interpelações. Queria só, antes de passar a uma ou outra consideração, informar a Câmara, já repararam que está cá o Sr. Vereador José Lima, não pode estar por razões de natureza profissional, justificará depois a falta. Portanto, a senhora vereadora, tudo o que disse, também já tive a oportunidade eu tinha dúvida do que é que pretendia colocar relativamente à questão do teatro, já foi aqui definido, falado. Depois, a senhora vereadora Célia Azevedo depois fala também na questão da baixa abstenção das eleições. Referir-me-ei também a isso agora, quando destas considerações que fez também o senhor vereador Paulo Portela. Ora bom, ele começa logo com a questão das eleições, e estamos todos de parabéns. Por causa das eleições, eu acho que aqui, em relação a Baião, do ponto de vista processual, correu tudo bem, e estou de acordo, que o pessoal das mesas, enfim, o pessoal daqui da autarquia, que garantiu também que tudo fosse previamente preparado com o tempo, aliás, em linha com aquilo que tem sido sempre, portanto, correu tudo bem. A análise do Sr. Vereador, pronto, eu diria que o Sr. Vereador está todo satisfeito com os resultados, basicamente. Há uma questão que eu coloquei, mas, entretanto, depois respondo. É isso, Sr. Presidente? Do estacionamento. Sim, do estacionamento. Muito bem. Depois, já agora que comecei a falar nisto, do estacionamento também falo. Ora bom, eu, pronto, devo, enfim, interpretar das palavras do Sr. Vereador que está satisfeito com os resultados. Ó, Sr. Vereador, há muitas formas de nós olharmos para os resultados, não é? Eu compreendo a sua
dizer-lhe só o seguinte, percebendo aquilo que se passou a nível nacional. Aqui Baião, eu poderia, o senhor está a falar enquanto, enfim, vereador, mas certamente ligado ao PSD, eu poderia, enquanto, enfim, vereador, o primeiro vereador eleito, falar em relação ao PS. É sempre discutível se nós, numa reunião de Câmara, devemos fazer uma discussão ao nível dos votos no partido A ou no partido B. Porque aqui é a Câmara. Uma coisa é o senhor enquanto representante do partido, ou eu enquanto membro da Comissão Política. Agora tenho dúvidas se aqui é o melhor fórum para nós falarmos de questões que têm a ver com uma interpretação partidária daquilo que são os resultados. E, portanto, acho que lhe ficava bem é dizer assim, terminar quando disse correu bem aqui ao nível de Baião, do ponto de vista processual, e naquilo que correu mal, eventualmente, também num plano macro, não aqui para Baião, mas, enfim, em geral ok, o que é que estes resultados nos dizem? Porque o senhor fala aí de um terceiro partido, a que associa depois àquilo que eu às vezes o acuso de precisamente de demagogia e de populismo. Pronto, mas essa análise tudo bem. Quero ir para os votos, Sr. Vereador, deixe-me só dizer-lhe o seguinte. É uma forma imaginativa de algumas interpretações que faz. Quando diz houve menos 452 eleitores que deixaram de viver em Baião, não se sabe. Alguns até morreram, de lá para cá. Outros podem estar num outro sítio e não puderam votar. Agora, há uma coisa que é simples em relação a isso, que tem a ver com a questão da demografia. Provavelmente, daqui a 1 ano, ou 2 ou 3, se as pessoas continuarem a ter só um filho, provavelmente a perda populacional vai seguir esta linha. Portanto, não há assim muito de novo. Mas não sabe o que é que lhes aconteceu. Deixaram de viver, não sabe. Depois, Sr. Vereador, e mais, há a limpeza de cadernos, como é evidente. Agora, Sr. Vereador, mais 1.132 votos, e os votos foram divididos por todas as forças políticas, menos pelo Partido Socialista, ok, e, portanto, a associação que faz é que menos votos no Partido Socialista, porque foram pessoas do Chega, que foram pessoas que votaram no Partido Socialista e agora votaram no Chega. Bom, eu não sei em que é que o senhor se baseia para dizer quem foram as pessoas que votaram no Chega, que eu não sei quem foram. Provavelmente, acredito que algumas tenham votado em vários partidos de outra vez e que agora votam no Chega, que têm a mesma legitimidade que o senhor que votou no PSD ou eu que voto no PS. Esta é a primeira questão. Pode acontecer, digo eu, que haja alguns eleitores que votaram no PSD e que desta vez votaram no Chega, não se sabe. E tem toda a legitimidade. E o PS perdeu em Baião e no país? Não, o PS ganhou em Baião. E no país foi assim um empate, por aquilo que sei. Depois com a Madeira e ainda não acabaram, enfim, os resultados finais. E, portanto, Sr. Vereador, dizer-lhe só o seguinte, que o senhor deve ter visto isso, que é, Baião foi, no distrito do Porto, e dentro das câmaras do PS, aquela que ganhou, mesmo com esta catombe, com este voto que pode ser de protesto, que ganhou com maior resultado percentual. Certamente reparou nisso, o Sr. Vereador. Dentro das autarquias do PS, que ganharam. Mas se olharmos para todos os municípios, entre os que ganharam do PS e o PSD, em Baião, o Partido Socialista ganhou com a segunda maior percentagem de votos, sendo que a primeira foi Póvoa de Varzim, que ganhou com 38,86%, e a segunda maior votação foi Baião, com 38,07%, ou seja, umas escassas, não chegou bem a 8 décimas. Pronto, mas o Sr. Vereador está satisfeito com isso.
E já agora, a terceira maior diferença de votação de um partido para o outro foi aqui em Baião. A primeira foi na Póvoa de Varzim, a favor da AD. A segunda foi em Passos de Ferreira, a favor da AD. E a terceira maior diferença, com 7,53%, 7,53 pontos de diferença, foi aqui em Baião. Mas pronto, ficámos todos satisfeitos assim. Sr. Vereador, não sei, acho que tinha feito essas contas. E mais, Sr. Vereador, já agora a propósito das eleições, eu desejo que corra bem ao próximo Governo, uma notícia boa, que é os órgãos de comunicação social, não sei se viu ontem, aqui deste jornal, que diz assim: cofres cheios à espera de Montenegro. Nós até há uma semana atrás, éramos miseráveis, coitadinhos de nós. Agora diz assim: cofres cheios à espera de Montenegro. Líder da AD com margem para aumento da despesa. Prioridade ao subsídio de risco dos polícias e recuperação do tempo de serviço dos professores. Um plano de emergência para a saúde. E agora conheço os prováveis ministros, isto agora já não interessa. Ou seja, o senhor está satisfeito com os resultados em Baião? Se tivéssemos mais uns pontos, em vez de termos ficado no primeiro só ao nível das autarquias do Partido Socialista, também gostava de ter ficado à frente também da única que ficou à nossa frente, que foi Póvoa de Varzim, mas está satisfeito, apesar de tudo. E agora, até pelos vistos, a comunicação social também está satisfeita, que isto, no espaço de 2 dias, era coitados de nós, e agora está tudo bem. Deixe-me, é só para terminar, dizer-lhe o seguinte, ao Sr. Vereador. Confesso-lhe que estes dias têm sido dias tristes para mim. Não tanto por aquilo que é o resultado do PS ou do PSD, mas por aquilo que estes resultados, englobando outros partidos, podem representar para o nosso futuro. E nós temos aqui um desafio muito grande, principalmente os partidos do arco democrático e do arco do poder, e que são o PS e o PSD. E eu digo-lhe que o que me inquieta mais não era, eu dava de barato, em vez de termos o PS 38, não sei quantos por cento e o PSD cá em Baião AD 30 por não sei quantos. O senhor não disse que desta vez concorreu coligado, não sei como é que foi da outra vez. Eu não me importava, eu dava de barato trocarmos esses valores e não termos este voto de protesto, que acho que é um voto de protesto e que certamente tem lá pessoas que querem tão bem a Baião e ao país como nós, mas que entenderam que esta era a forma de protesto. Mas nós, percebendo o que ao longo da história se passou na história, que nos revisitamos, não tínhamos dúvidas que estes resultados e da emergência de forças antidemocráticas ou antissistema, o que é que isto representa para a própria democracia, e que se deve muito à forma como nós, nos sítios onde estamos, desempenhamos os nossos papéis. E eu devo dizer que isso me inquieta mais. É por isso que lhes digo assim e assim, muitas vezes, basta ver o vídeo que fez de campanha, porque é um discurso que vai muito mais em linha com aquilo que são esses discursos simplistas e redutores que eu associo muitas vezes a essas mesmas forças populistas. Não nos esqueçamos que este voto a ser também de penalização e de revolta tenha a ver como nós, nos sítios onde estamos, nós todos políticos, exercemos as nossas funções. E garanto-lhe que, sendo o resultado do Partido Socialista em Baião o melhor do distrito nas câmaras do partido, o segundo melhor entre todas as outras forças políticas, dos melhores a nível nacional, eu não estou nada satisfeito. Não pelo resultado, mas porque é que isto pode querer dizer para o futuro. Isto só aumenta a nossa responsabilidade. Quanto à grande novidade que o senhor me deu aqui, eu essa é que não estava, não é? À espera é que eu ia para o Governo. Essa é que é bom, que eu não sabia. Ainda bem que me avisou,
É verdade que eu gostaria que me avisasse mesmo antes das eleições, porque eu podia ser que me empenhasse aqui mais um bocadinho ao Sr. Vereador. O senhor tem umas fontes, tem umas fontes, Sr. Vereador, esteja descansado, que se não depender de mim, se eu tivesse que decidir hoje, já disse isto a algumas pessoas, digo outra vez, se eu tivesse que decidir hoje, Sr. Vereador, não tenha dúvidas que eu serei candidato em 2025, cá estamos, está bem? Esteja descansado, que não precisa de antecipar cenários. E, portanto, quanto depois ao Sr. Vice-Presidente, isso eu não sei o que é que vai na cabeça dele, mas é com ele. Ora bom, quanto ao dizer os vídeos e não sei o que mais, que é a sua opinião, mas que lança aqui uma dúvida ao Sr. Vereador, esteja descansado, que os vídeos que fizemos, foi eu com o meu telemóvel ou de outras pessoas, em que efetivamente eu próprio, como outras pessoas, podem ter relação laboral com a autarquia, mas que o fizeram enquanto cidadãos e salvaguardadas, obviamente, o senhor, se me conhece, devia nem sequer ter essa dúvida, salvaguardadas todas as questões fora da hora de serviço, naturalmente, ou, eventualmente, se fosse preciso, acho que não foi, o tirar o dia ou qualquer coisa. Portanto, esteja descansado, o Sr. Vereador, porque o senhor há de chegar à conclusão, se ainda não chegou, que está para nascer alguém que me diga ou que eu enganei, que lhe menti, ou que fugi à legalidade. Está bem? Eu preciso dizer agora outra coisa, mas não digo. Bom, e portanto, se é verdade, estamos esclarecidos, está bem? Depois, a reunião do dia 7 de março, Sr. Vereador, quer dizer, e porque é que não veio o Presidente do Conselho de Administração? Não veio porque eu não o convidei. Não sei se o convidasse, se ele viria. Eu convidei quem eu achava que devia convidar. O que eu quis foi saber, e desde janeiro, dezembro, que tenho estado em contactos muito intensos, por razões evidentes, com a pessoa que hoje é responsável por esta questão das vias, que é o engenheiro Jorge Rebelo das Infraestruturas de Portugal, que sucede a uma pessoa que esteve até algum tempo com este processo e que o deixou, que foi, entretanto, para outra entidade, que era o engenheiro José Faísca, e depois esteve connosco também, para além de um outro quadro da IP com responsabilidades, que nos foi sugerido, mas esteve, para além disso, o Dr. João Morgado, que é o secretário-geral, digamos assim, e a doutora Manuela Trindade, que são as pessoas que depois são nossos interlocutores, autarquias IP, e que, enfim, são eles que estão por dentro da evolução das situações. E, portanto, eu convidei-os precisamente no sentido de, em linha com outros momentos que tenho, que faço com regularidade, portanto, reuniões ou conversas com essas pessoas, vieram as pessoas que eu convidei, mais uma pessoa, que foi o engenheiro João Verdelho, que não fui eu que convidei, mas que eles sugeriram que viesse, porque também está ligado ao processo. Mas eu, para além disso, tenho feito vários contactos, nomeadamente com a empresa, que é Betar, que está com o projeto no sentido de garantir que as coisas estão a andar. E, portanto, convidei-os para vir cá, disponibilizei-me se fosse preciso até ir lá, mas a reunião ocorreu aqui. Tive o cuidado, inclusivamente, foi no dia 7, portanto, 2 ou 3 dias antes das eleições, de nem dar conta disso, para não se imaginar que até podia estar aqui a haver algum aproveitamento. E, portanto, foi uma reunião de acompanhamento, como fiz já, enfim, não vou dizer dezenas, mas vários contactos presenciais ou não, com estas entidades para acompanhar a evolução. E, portanto, Sr. Vereador, eu não estou a ver quando diz porque é que não foi convidado. Quer dizer, eu agora tenho que o convidar para todos os contactos que eu faço com estas entidades. Diga. Força. E porquê é que convidou na anterior reunião que tivemos com os representantes da IP, por causa da ligação vai ao ponto de Muito simples, porque ele na altura, ao Sr. Vereador, porque o Sr. Vereador tinha muitas dúvidas, nunca tinha tido a oportunidade, na primeira pessoa, colocar
as dúvidas, quer para, na altura até foi para falar também, esteve até o responsável da ferrovia, o engenheiro Nuno Marques, e todas as dúvidas que tinha, porque o Sr. Vereador tinha manifestado muitas dúvidas em relação a muitas coisas. E eu fiz questão do senhor, na primeira pessoa, em relação a essas dúvidas todas, colocá-las na primeira pessoa. E fê-lo. Eu, depois dessa altura, ao Sr. Vereador, eu já tive N encontros, já tive N conversas para perceber o andamento destas obras todas. Era o que faltava. Eu agora, cada vez que faço uma reunião com qualquer entidade, ou quando participo com... que agora ter que dizer ao Sr. Vereador para estar presente ou não. É tão simples como isso. E, portanto, há de ser assim no futuro também. Quando eu achar, se o senhor me disser assim, em relação a um assunto qualquer, olha, eu gostava que o senhor Presidente convocasse, eu tenho dúvidas em relação a isto ou aquilo outro, e eu gostava que pudesse, um dia que houvesse uma reunião, eu gostava também de estar presente. Pronto, diga-me, eu posso promover isso. Agora, eu é que sou o Presidente da Câmara, eu tenho, enfim, umas dezenas de reuniões todas as semanas, imagino que agora... tomara eu, Sr. Vereador, quando são assuntos que o senhor tem que votar aqui, que tem que estar por dentro deles, que o senhor tivesse tempo para os ler e para os estudar. O senhor queixa-se muito que não tem tempo e, portanto, quando o senhor quiser, diga assim, a próxima vez que reunir com o EIP, eu gostaria de estar presente, pronto, está tudo bem. Agora não estou a ver que haja aqui qualquer problema nisso. Quando diz, nós sabemos porquê. Sr. Presidente, deixe-me só... Mas deixe-me eu não, acabar. Era só para introduzir, peço imensa desculpa. Quero introduzir, força. Não, só para introduzir aí. Sr. Presidente, há 2 ou 3 ou 4 reuniões, não tenho bem presente, que eu fiz uma pergunta acerca de como é que estava este ponto de situação. Era sinal que revelava interesse. Aliás, usaram, e bem, a minha pergunta para responder a uma entidade deste Conselho acerca de outras perguntas. E bem, e portanto, era sinal que eu estava preocupado. Portanto, se for por essa ordem de ideias de que nós queremos saber, Sr. Presidente, se eu tinha há 2, 3, 4 reuniões, não posso precisar, perguntado, era sinal que estava preocupado, era uma boa forma do senhor também nos colocar, tal como fez da primeira vez, e bem que a gente agradece, nos ter feito isso. Era uma boa forma, o senhor é que não teve interesse. Pronto, Sr. Vereador, era uma coisa, o senhor fez-me uma pergunta aqui há uns tempos atrás e eu respondi-lhe. E, portanto, e agora posso-lhe responder outra vez se tiver alguma dúvida. Não esteja à espera cada vez que eu faço uma reunião com uma entidade que o convide. Seja claro, quer dizer, é isso que estamos a falar. Agora, se o senhor quer que eu coloque alguma questão, ou se eu quiser colocar uma questão diretamente, até eu posso fazer diretamente também. Agora, compreenda que cada reunião que eu faça era o que faltava, eu agora ter que o convidar assim. Desculpe, era o que faltava. Ora bom, depois, a notícia é para colocar a pressão no próximo governo? Não, senhor, a notícia é, como sempre fazemos, quando eu acho que é importante, em função de determinadas reuniões, explicarmos já à população, para que não haja dúvidas, de que forma é que nós acompanhamos os assuntos, falo-emos, como esta, como em muitas outras. É para colocar pressão sobre o próximo governo, não é? Entenda como quiser, é aquilo que é a minha forma de ser e de estar, no sentido de garantir que as coisas corram. É tão simples como isso. Como sempre fiz, e fiz várias vezes com o governo que terminará agora as suas funções e hei de fazer com o próximo que venha a seguir, porque faz parte das minhas funções garantir que as coisas corram bem. Quando me diz que está muito complicado ou que está muito comprometida, pronto, o Sr. Vereador lá sabe porque é que diz isso. É verdade que há aqui 2 notas que eu já o disse aqui, Sr. Vereador. Eu já o disse aqui. A partir do momento que o PRR é feito numa determinada altura e que depois, com um determinado valor, e que depois há, nomeadamente, um conjunto de fatores, como o aumento dos preços das matérias-primas, que tem um reflexo no aumento daquilo que podem vir a ser o valor das obras, e se o valor global do PRR não aumentar, obviamente, uma de duas, ou não vai chegar para tudo, ou eles vão ter que aumentar esse valor e tal. E é por isso que, desde a primeira hora que se percebeu isto, eu tenho feito este acompanhamento para garantir que, obviamente, estas coisas não falhem, porque isto é prioritário. E o que eu espero é que ninguém se lembre, seja quem for, de, entretanto, priorizar outras coisas. O que me compete a mim é fazer o trabalho que eu estou a fazer. Depois, desculpe.
Não, mas não era só isto que eu queria falar. Apontei aqui. Pronto, a questão está aqui. Ok. Com participação extraordinária. Pronto, ficaremos todos satisfeitos. Portanto, o Sr. Vereador quer passar aqui a ideia que se lembrou de que, como houve um aumento do valor da obra, que foi o Sr. Vereador que se lembrou de que devíamos pedir mais dinheiro. Pronto, já o disse não sei quantas vezes, eu já lhe disse e já lhe provei que antes do senhor falar aqui na reunião de Câmara, até lhe mostrei, acho eu, um e-mail a tratar disso, a pedir logo, mas o que importa aqui, não é? Porque quem como vocês já disseram em determinada altura que a 304 aquilo era uma promessa só de eleições, que vocês não acreditavam, o senhor agora pode dizer o que quiser. E se quiser associar, dizer, até um dia deste até pode dizer que foi você que se lembrou de andar a pedir ou de sugerir que isto é que tinha que ser resolvido desta forma. Pronto, ficamos todos satisfeitos, não é? Ficamos todos satisfeitos. E, portanto, eu espero, e o que eu espero é, e tenho feito várias diligências, Sr. Vereador, é que ainda durante o decorrer deste governo que está em funções, que possa haver uma boa notícia quanto a esse aumento da comparticipação, foi um dos assuntos que eu falei ali, e que me parece que não será impossível. Mas também dizer-lhe, ou seja, agora durante o próximo mês, ainda com este governo ou com o próximo, o importante é que realmente haja esse apoio. Se não houver, olha, dizer-lhe que hoje mesmo, a propósito da Estrada Municipal 581, enfim, e que houve ali uma parte do talude que desabou, não sei se o termo é este, ali entre Santa Cruz do Douro e portanto, Santa Cruz do Douro e Ancede. Olha, desde domingo que estive a fazer uns contactos e hoje mesmo falei com o Sr. Secretário de Estado das Autarquias Locais a ver se havia forma de nos poder ajudar, porque temos uma estimativa de custos de 64.000 euros para compor aquilo. Infelizmente foi-me dizendo que há um fundo de emergência municipal, mas que não pode ser acionado, porque isto só pode ser acionado quando é decretado o estado de emergência a nível nacional, que não aconteceu. Portanto, o que eu lhe queria dizer, e o Sr. Vereador sabe, é que, agradecendo todas as ideias que o senhor nos possa dar, mas deve reconhecer que nós temos estado atentos a todas as formas de apoio que possam haver para nós. E aqui, para lhe dizer, venha o Governo que tenha condições, e isto aqui é que eu queria dizer, e é muito importante para todos nós, é que só o que eu espero é que todas as situações que estão engatilhadas e na calha e em andamento para aqui o nosso Conselho, e para o país, mas eu falo aqui o nosso Conselho, que realmente venha o Governo que vier, não complique. É tão simples como isso. Quartel da GNR, ligação de Bem a Ponte Ermida, variante à Nacional 211, eletrificação da linha do Douro, blocos de apartamentos do Iru, estratégia local de habitação. Nós temos muitos milhões em jogo que eu só espero que, engatilhadas, em andamento, com acompanhamento próximo, se um dia quiser reunir comigo ou me perguntar e eu dizer-lhe o ponto da situação toda, e todos os passos, e todas as reuniões, e todos os contactos que eu faço com estes, eu e os restantes vereadores, é para ter a ideia daquilo que é o nosso acompanhamento. Eu só espero, isso sim, é que esta mudança que causa atraso, é importante dizer isto, não é? Porque estas eleições, se porventura não tivessem a acontecer, se o Governo não tivesse caído em novembro, porventura hoje estávamos muito mais adiantados em muitos destes processos. Eu só espero que este momento, que é assim, é da democracia, não seja afetado naquilo que é o seu andamento por irmos mudar de Governo. Quanto à formação profissional, ao Sr. Vereador, é um assunto recorrente também. O senhor diz sempre a mesma coisa. Eu digo-lhe sempre a mesma coisa. A nossa formação aqui para o território, é definida ao nível do Conselho Municipal de Educação e que depois é articulada com a CIM, não sei se o senhor sabe, nomeadamente naquilo que são as respostas que devemos ter no nosso território. Não sei se o senhor sabe disso. Isto é articulado depois com a CIM. E
Sr. Vereador, o que eu lhe digo aqui mais uma vez, porque o senhor já diz, é verdade que diz-me sempre, termina sempre, não fiz nem faço. E isso é que é complicado, o senhor tira a pedra e esconde a mão. Ou seja, há duas situações que eu lhe vou dizer outra vez, se quiser, não lhe vou mostrar outra vez, que tenho aqui sempre para lhe mostrar, que é da Icopne e é da Microsoft. E o senhor diz, isto devíamos ter aqui a formação nesta área. O senhor fez isso 2 dias antes da sua campanha eleitoral. 2 ou 3 dias. Uma foi com a Microsoft e outra com a Icopne a dizer que ia criar condições para ter cá uma escola de formação. E com a Microsoft, que iria aqui diligenciar no sentido de aqui em Baião termos aqui uma estrutura também da Microsoft. Está-me agora a dizer que não, quer que eu pegue outra vez nisto, Sr. Vereador. Eu vou-lhe pegar outra vez nisto. É que o senhor... Pois eu sei, mas é... Depois tem... Não, eu sei que o senhor não quer, é que eu lhe falo nisto. Espero que tenha aqui, porque à medida que vou gastando alguns cartuchos, vou tirando daqui. Mas vou ver se encontro. Vou ver se encontro. A questão é esta, Sr. Vereador. É que o senhor disse que iria ter aqui uma escola de formação da Icop. E disse, mais palavra, menos palavra, já lhe mostrei aqui, já lhe fiz aquela maldadezinha de trazer aqui, pronto, a da Icop já encontrei aqui. Já lá vou, peço desculpa a quem nos acompanha lá em casa, mas o Sr. Vereador faz isto que é para ver se eu não torno Eu é que faço, eu não obrigo a falar, se eu falo porque quer, eu não obriguei ninguém a falar. Eu sei. Sr. Vereador, está-me aqui a faltar aqui a questão da Microsoft. E eu vou dizer que é para não haver dúvidas, Sr. Vereador. É o senhor da Microsoft, eu se não encontrar, trago-lhe na próxima reunião, faço-lhe essa coisa, que é quando o senhor diz que recebeu cá um doutor Pedro, penso que era Pedro Duarte, salvo erro, e que... não tenho agora aqui. Peço desculpa e a quem nos está a acompanhar, mas eu tinha muito gosto. E eu disse-lhe assim, Sr. Vereador, isto são ideias ótimas, faça favor de nos pôr em contacto, como entender, que eu acho muito bem termos aqui a Microsoft e termos aqui a Icopne. E o senhor depois diz isto, não votaram em mim, portanto não tenho nada que fazer isso, portanto o senhor prejudica os baionenses. O senhor prejudica os baionenses. Porque depois não se disponibiliza para concretizar isto. E agora diz outra vez, nem fiz. Sr. Vereador, deixe-me agora, desculpe lá, que depois eu deixo falar outra vez, não é? Vou trazer na próxima reunião, está bem? Só encontrei aqui da Icopne, infelizmente. Da Icopne, que até era esta que estava a falar, mas agora falou do Cicopne. Mas da Icopne, Sr. Vereador, eu relembro, não é? E diz assim... Deixe-me esclarecer, a Icopne é que tutela o Cicopne, portanto a entidade formadora, a entidade que dá a formação da Icopne é o Cicopne, portanto fica bem claro. Eu sei. É que não me parece estar aí... Não, mas sei, mas aqui foi na Icopne. Aqui recebeu o presidente da Icopne, o senhor até tem lá funções, não é? E recebi hoje o presidente da Icopne, portanto 23 de setembro de 2021. Afinal até está aqui tudo. Estão os dois aqui juntos. Sr. Vereador, que era, não é? Só peço desculpa a quem... Então, vamos lá ver. A Icopne, 23 de setembro. 23 de setembro. Portanto, isto foi 2 dias ou 3 antes das eleições. Recebi hoje o presidente da Icopne, na Associação das Indústrias da Construção Civil e Obras Públicas, engenheiro Reis Campos, para debatermos a problemática da falta de mão de obra na região e no país e medidas a tomar. Partilhei as minhas preocupações sobre o nosso Conselho e foi deixada a garantia que teremos todas as condições de Baião poder vir a receber um polo de formação do Cicopne, Centro de Formação Profissional da Indústria da Construção Civil e Obras Públicas, para reforçar a formação dos nossos jovens e adultos e direcionar os desempregados para opções de emprego garantido. Sr. Vereador, e eu disse-lhe já este propósito, portanto, o senhor, ao falar hoje aqui outra vez, nesta formação, é dizer que podemos ter, é que eu já o desafiei a dizer, ouça, vamos lá. E o senhor bate essas portas, eu tenho toda a disponibilidade.
E o senhor, numa primeira parte, disse, tal, não, isso não, que eu não ganhei. A última vez que me disse foi que agora integra lá os órgãos ou qualquer coisa e, portanto, acha que não deve misturar as coisas. Ó, Sr. Vereador, alguém acredita nisto? E depois, da Microsoft, pois eu sei, dá-lhe jeito, Microsoft, não é? Em que diz que trouxe também o diretor de Relações Externas e Corporativas da Microsoft e que nesse encontro foram diversas questões que surgiram relativamente à atração e dinamização de empresas tecnológicas de Baião, como foram discutidas outras diversas ideias, tal. E, portanto, Tecnológicas não é só a Microsoft. Pedro Duarte, deixe-me dizer-lhe que eu depois, ao Sr. Vereador, eu depois mandei uma cartinha à Microsoft. Um dia vou-lhe trazer aqui o que é que eles me responderam já agora, está bem? Foi os senhores, foi os seus que responderam de outra maneira. Pronto, ao Sr. Vereador, desculpe. A questão é, eu depois, se quiser, um dia trago-lhe a resposta que eles me deram. Exatamente. É quase como aquela do arquiteto Cisa Vieira, a propósito da sua outra ida lá, que também pode ser que um dia traga aqui. Apesar de já lhe ter mandado também. Sr. Vereador, desculpe, depois eu deixo falar ao fim, não vai estar sempre a interromper. Mas, portanto, na passada quarta-feira, Microsoft, dia 1 de setembro, o nosso candidato à presidência da Câmara, Paulo Portela, a presidente do PSD de Baião, Ana Raquel Azevedo, e ainda o representante da direção de campanha, João Pedro Monteiro, reuniram com Pedro Duarte, diretor de Relações Externas e Corporativas da Microsoft Portugal, também ele com raízes em Baião. Num almoço de índole estritamente política, várias foram as questões que surgiram relativas à atração e dinamização de empresas tecnológicas para o Conselho de Baião. Até hoje eu estou à espera. Foram discutidas diversas ideias e projetados planos para o futuro. Então temos cá o plano para o futuro, olhou aqui disponível ao Sr. Vereador. Interessado, já lhe disse não sei quantas vezes. Tendo sempre como uma das nossas principais preocupações a estimulação do emprego qualificado e bem remunerado para os jovens que venham a trabalhar e viver para o nosso Conselho. Ao Sr. Vereador, o senhor fala sempre isto, eu estou-lhe sempre a dizer, continua aqui, reiterada a minha disponibilidade, não é? Para além daquilo que são as diligências que nós fazemos para atrair para Baião várias soluções, fica aqui reiterado mais uma vez a minha disponibilidade, interesse, não é por minha causa, é por causa dos baionenses. É por isso que esta sua postura de dizer que não fiz nem faço nada até 2000, isto é estar a prejudicar o Conselho de Baião. E são estas conversas, ao Sr. Vereador, que depois contribuem para o descrédito da política e dos políticos. Está a ver, ao Sr. Vereador? E é isto, quando ouvem estas coisas, o senhor sabe sempre muitas coisas. Está contra a taxa do lixo nos moldes em que ela é feita. Eu digo, então diga lá como é que faria de uma forma melhor. Eu digo, como é que faria? Não digo. E em relação a todas as outras situações, desculpa, eu depois vou deixá-lo falar, dizer. A questão qual é, ao Sr. Vereador? É que o senhor deve concretizar, porque senão está a alimentar essa situação do qual se queixou há bocado, quando fica admirado com uma força política que cativou aqui um conjunto de votos que é de não sei o quê. É porque as pessoas, mesmo que não se revejam em tudo aquilo que esse partido advoga, mas veem essa revolta com atitudes aqui destas, da gente dizer assim umas coisas só porque sim. E o Sr. Vereador o que diz em relação à formação, fica aqui a disponibilidade, mais uma vez, reiterada, para, seja esta entidade, o senhor agora até é lá suplente, acho eu, lá de um dos órgãos sociais, não é? Quer dizer, tudo o que você puder, tudo o que o Sr. Vereador conseguir trazer de boas ideias e que ajudem ao desenvolvimento de Baião, o senhor deve trazê-las independentemente de estar na oposição. E eu já lhe disse, se for qualquer medida que seja, digamos, garantida aqui para Baião, que traga coisas boas para Baião, eu não tenho problema nenhum em atribuir-lhe os louros a seguir. Foi o Sr. Vereador Paulo Portela, bancada PSD. Agora, o senhor, quando eu digo, então diga lá, diz, nem fiz, nem faço. Quer dizer alguma coisa, Sr. Vereador? Já acabou, depois posso dizer em relação a tudo que o senhor falou, queria falar aqui em dois assuntos, por favor, só para esclarecer. Não sei se posso. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começando pela sua intervenção e dizer-lhe que achava que esta minha intervenção acerca dos votos não vinha muito a propósito. Para quem achava isso, até vinha preparado com mapas, até vinha preparado com notícias dos jornais, era sinal que também gostou de falar disto. Aliás,
fez aqui uma dissertação, a comparação de dados, que eu não tive tempo para fazer e que o senhor teve. Portanto, ainda bem que afinal não sou só eu que gostei de falar disso, o senhor também gostou, porque aliás, o senhor falou disso, se calhar ainda mais tempo que eu. Depois de dizer outra coisa, em relação à notícia do jornal, pela primeira vez cofres cheios. Ó, Sr. Presidente, ainda bem que durante 50 anos, das 3 vezes que nós pedimos ajuda externa, foi sempre o Partido Socialista que lá estava, nós nunca tivemos oportunidade, foi sempre para tapar o buraco que vocês deixaram, nós nunca tivemos... Sr. Presidente, agora vamos deixar acabar. Não gosta de ouvir. Ainda bem, Não, mas vou. Eu só lhe queria dizer o seguinte. Ainda bem. Vou-lhe dizer o seguinte, ainda bem que fala nisso, que eu vou-lhe trazer na próxima reunião, para o senhor ficar a par, para perceber que essa afirmação que acabou de fazer agora, lá da bancarrota, ou lá como é que disse, para ver que não é assim. Eu não falei em bancarrota, foi Sim, ajuda externa. de ajuda externa. Pronto. Enfim, para bom entendedor é a mesma coisa. Eu depois vou-lhe trazer na próxima reunião para o senhor poder emendar aí a sua mão, porque também o disse no seu vídeo. Mas, ao Sr. Vereador, só queria dizer o seguinte, eu tenho toda a disponibilidade para falar dos assuntos que o senhor quiser, mas dentro daquilo que foi o que falamos. O senhor falou resultados de eleições, eu falei-lhe de resultados de eleições. E dos cofres cheios. Está bem? E desta questão, a propósito de que estamos todos satisfeitos. E dos cofres O cheios. senhor agora já está a falar de outras coisas, não é? O que eu quero dizer é que, por esta ordem de ideias, um dia deste, agora estamos a falar de muitas outras coisas. Eu queria só que se cinja àquilo que... Não está estamos, bem? não. Mas, é só isso. mas para terminar esta dos cofres, dizer-lhe que os cofres estão cheios, porque também há quantidade de impostos. Nunca tivemos uma carga fiscal tão grande, nós individuais e empresas, durante toda a vida da democracia, como nestes outros 8 anos. Portanto, era Esse mais é o tal discurso, era mais lógico. Sr. Vereador, esse é o tal discurso, eu também lhe vou, Não também lhe convém, posso não trazer convém. qualquer coisa em relação a isso. Não lhe convém. Pronto. Em relação à entidade, à formação, Sr. Presidente, eu vou-lhe dizer aquilo que sempre disse e que continuo-lhe a dizer, Sr. Presidente. Se a ideia é boa, o Executivo é liderado pelo senhor. Se o vereador Paulo Portela não quis tratar, e se eu achasse a boa ideia, pelo menos disse que era uma boa ideia, até me dava esses louros que eu não quero, Sr. Presidente. Não quero, não preciso disso para nada, felizmente. E se a ideia é boa, este Executivo não tinha mais nem menos do que ir à entidade e dizer, olha, havia este compromisso, vocês querem fazer, e não precisavam do vereador Paulo Portela para nada. E havia um compromisso, Sr. Vereador? Não, baseado na notícia que o senhor tinha aí, o senhor baseava-se isso nessa notícia, chegava à entidade e dizia, olha, havia isto. Mas havia um compromisso? Esse é o problema meu. É que ainda para mais... O que é que se leu aí? Foi uma palavra sua. O que é que se leu aí? Mas havia um compromisso, ainda mais grave, é que não, se havia um compromisso. Não havia nenhum compromisso. O senhor disse agora mesmo. Mas eu disse, Sr. Presidente, o que é que o senhor disse aí? Fugiu-lhe. Mas nem que houvesse um compromisso, era um compromisso se eu fosse Presidente de Câmara, não é? Agora, se os senhores quisessem trabalhar e quisessem trazer este centro de formação, não era difícil, olha, Baião conseguiu, outro Conselho do Interior conseguiu, portanto nós também teríamos conseguido. Depois, em relação também às empresas tecnológicas. Sr. Presidente, a Microsoft é a maior empresa tecnológica. Nós, quando dissemos trazer empresas tecnológicas, não é trazer a Microsoft, mas o senhor sabe, ou se não sabe, eu vou-lhe dizer, explicar, que em volta da Microsoft há milhares de empresas tecnológicas, milhares, e que algumas delas estão aí para conselhos até vizinhos nossos, e que nós não conseguimos trazer nenhuma para Baião. Depois ainda dizer-lhe o seguinte, em relação ao arquiteto Cisa Vieira. Sr. Presidente, eu estou espantado. Eu pedi os documentos, a correspondência toda tratada entre o Sr. Presidente da Câmara e o Sr. Arquiteto Cisa Vieira, e o que me foi dito foi que mandaram-me algumas, e algumas não me mandaram porque eram meramente pessoais entre o Sr. Presidente da Câmara e que se eu estava de acordo. Eu disse, pronto, se é assim, é assim. Portanto, eu nem ia falar mais no assunto, o senhor é que falou. Se elas eram pessoais, não deviam ser de bom teor. Não deviam ser muito, tanto é que o senhor não usa esse nome para divulgar o MAC de Baião em lado nenhum. Portanto, não deviam ser grandes notícias. Mas, portanto, é para lhe dizer, quando o senhor quiser, pode trazer cá a correspondência toda, de correspondência que o senhor teve com o arquiteto Cisa Vieira, porque toda a gente sabe que o arquiteto Cisa Vieira só recusou a vir ao MAC de Baião porque está de costas voltadas com a Câmara de Baião, depois de ter recebido uma pipa de massa, desculpem o termo, em linguagem coloquial, uma pipa de massa. Muito bem, Sr. Vereador, deixe-me só dizer-lhe o seguinte, 2 notas. Uma, antes desta questão que levantou do arquiteto Cisa Vieira, quer dizer o seguinte, o senhor tem sempre muito boas ideias, isto e aquilo, mas termina sempre como terminou hoje. Quanto a isto, não fiz nada, nem faço. Pronto, isto mostra a sua postura, ou seja, o senhor tem boas ideias, acha que deve ser
devia ser assim, assado, assado. E eu digo assim, então ajude-nos a fazer. E o senhor diz, não, eu não fiz nada, nem faço. Depois, em 2025, lá se vê. Esta é uma nota. A segunda, Sr. Vereador, a propósito do arquiteto Cisa Vieira, o que eu lhe garanto é o seguinte, tudo o que fizemos sempre foi no interesse, na defesa do interesse público. O senhor quis saber tudo e entregou-se-lhe tudo e há, salvo erro, 2 e-mails que eu troquei com ele que vão para uma, enfim, uma interpretação muito pessoal, quer dele, quer minha, em relação à evolução de um determinado assunto que eu acho que não fica bem disponibilizá-la publicamente, porque é uma questão de natureza pessoal e de interpretação, mas que nada tem a ver, pelo contrário, sublinha aquilo que é a minha obrigação de defender o interesse público. Agora, Sr. Vereador, e eu isso fiz questão de lhe mandar, é a resposta que ele dá a quando da sua publicação em campanha eleitoral e quando ele diz que aquela publicação que o senhor faz que é abusiva. Isso é que o senhor deveria, pois, não é? Que é abusiva. Em que ele diz, por outras palavras, e eu posso trazer na próxima reunião, em que o senhor abusou da confiança ao publicar aquilo que publicou. E diz, pá, comigo não contem mais para esse tipo de coisas. Está a ver, ó Sr. Vereador? Essa é a questão. Se quiser eu trago-lhe isto hoje aqui, que é para não haver dúvidas. E por isso é que eu lhe disse. E, portanto, ao Sr. Vereador, quanto aos e-mails pessoais que eu tenho, se quiser, eu no final desta reunião mostro-lhes assim, mas acho que não me fica bem, nem a mim, e na defesa da pessoa do Sr. Arquiteto, disponibilizá-lo. Mas o que importa aqui dizer, não é? É que, tal como a Microsoft, quando publicou isto, eu perguntei se tinham conhecimento disso, e tenho a resposta que eles me deram. A posso mostrar também, se quiser também. Essa aí é mais simples publicá-la. Esta aqui do arquiteto que faz, a interpretação que ele faz é que o senhor faz uma publicação abusiva e interpretação abusiva daquilo que foi a conversa que lá teve. E o senhor tem isso no seu poder, portanto sabe bem ao que eu me refiro. Posso continuar, Sr. Presidente, para acabar? Só mais uma frase. Força. Pronto, em relação à publicação abusiva, eu já estive mais 3 ou 4 vezes com o Sr. Arquiteto Cisa Vieira, nunca me tocou no assunto. É claro que ele escreveu aquilo que quis, nunca me tocou no assunto. Nem estou preocupado com isso, Sr. Presidente, porque isso para mim, nem estou preocupado. Não estou. Está preocupado, mas devia. É quando expõe as pessoas. Não estou preocupado com isso. Muito bem. Aliás, se isso fosse abusivo, o Sr. Arquiteto, conheço bem o Sr. Arquiteto Cisa Vieira, tinha tomado outros procedimentos em relação à minha pessoa que não... Sr. Vereador, eu durante esta reunião aqui, vou aqui ao meu telemóvel, eu uso o telemóvel, vocês às vezes dizem, um é para controlar os tempos, e agora vou aqui durante a reunião, para não fazer uma interrupção, vou então dizer que é para não haver dúvidas, que agora estamos a falar nisto, o que é que o senhor diz, está bem? Mas eu acho que por uma questão de respeito, enquanto estivesse a falar... Pois, eu sei. Mas termino, faz favor. Sim, vou estar, mas vou estar. Quando estivéssemos a discutir assuntos, não sei se... Tem razão. Pronto. Força. Pronto. Em relação ao lixo, Sr. Presidente, em relação ao lixo, eu digo como é que se fazia. Eu assisti na última Assembleia Municipal, há pouco tempo que aqui esteve, o Sr. Vereador Henrique, aqui a fazer uma exposição, que ele próprio disse o que é que sabia ter feito, o que é que se tem que fazer para baixar a taxa de lixo. Foi ele que o disse, não aqui a reunião, está gravado. Portanto, eu agora de que memória não tenho, sei que disse, e eu até fiquei a olhar, porque disse assim, bem, até que enfim, que há alguém que diz aquilo que eu penso e que nós pensamos, pronto, até que enfim, foi ele que o disse. E, portanto, é ver na reunião de Câmara da última Assembleia Municipal o que é que disse o Sr. Vereador. Mas isso não é verdade, isso não é verdade, ó Sr. Vereador? Então, pronto, desminto ao Sr. Vereador. Então, não, mas não é verdade que ele tenha dito nesse sentido, para baixar a tarifa. Diga lá, já agora. Não sei, não me lembro. Ai, não sabe? Sei que na altura tomei conta, mas agora de cabeça não tenho. Ai, não. Não, mas vou ver, mas não tenho tempo para ir ver para a próxima reunião trazer. Não trago, Sr. Presidente. O Sr. Presidente, se quiser ir ver, vá ver, que eu não tenho tempo para ir ver isso. Pois. Nem tenho funcionários para Ou fazer isso. seja, o senhor interpretou das palavras do Sr. Vereador é que ele encontrou uma forma... Não, ele próprio disse. Ele próprio disse qual era a forma? Isso. Mas você já não se lembra agora, não? Não me lembro. Caramba. Sr. Presidente, mas faça uma coisa, procure e veja e depois traga. Não, o senhor pronto, interpretou mal, só pode, Sr. Vereador. Muito bem. Então, chegamos ao final do período do dia. Eu quero ver se durante aqui esta reunião tenho aqui
15 segundos para procurar ali um documento, mas passamos então ao Sr. período... Presidente, Sim. Diga. De quê? Desculpa. a minha resposta que está em falta. De... Estacionamento. Sra. Vereadora, também já falámos sobre isso, quer dizer, deixe-me só ver como é que a Sra. Vereadora disse que temos aqui um sério problema de estacionamento. Ora bom, eu primeiro não concordo consigo, nós não temos um sério problema de estacionamento. Poderemos ter um problema sério de estacionamento das pessoas poderem estacionar onde gostariam de estacionar. Temos aqui, já aqui falámos também outras vezes, portanto isto é um assunto também recorrente, de até um ou outro estabelecimento que pode queixar-se que as pessoas lá não têm estacionamento, mas às vezes eles próprios é que estacionam, e obviamente ao estacionar em frente estão a impedir que outros estacionem. Agora, Sra. Vereadora, eu faço-lhe uma pergunta, que na pergunta que lhe faço, portanto, a Sra. Vereadora já percebe a resposta. Nós instalamos no âmbito da requalificação da vila, aqui de Baião, um conjunto de painéis que tenha indicação a todo momento daquilo que são os lugares de estacionamento. Eu pergunto-lhe, já olhou para essas placas? Já houve algum dia em que olhasse e que, portanto, nos 3 estacionamentos que lá estão indicados, tenha algum a 0? Algum. Muito menos os 3 a 0. Ora bom, a nossa vila tem, digamos, enfim, não diria um raio, diria um diâmetro que não ultrapassa 1 quilómetro, terá menos, não é? E aqui no centro da vila nós temos 3 estacionamentos, no centro de saúde, no Grandal e na escola. Todos eles com estacionamento disponível, sempre, todos os dias. Não, sim, sabe porquê, Sra. Vereadora? Porque acabou de me dizer que naqueles painéis que indicam as entradas e saídas nunca encontrou um dia que estivesse a 0. Um dia e um desses estacionamentos, que fará os 3. E, portanto, se me disser assim, mas alguém que estacionou num sítio qualquer, e lá, ou melhor, alguém queria estacionar ali, mas não tinha estacionamento, e, portanto, se estacionou mal, teve uma multa. Não sei qual é a admiração disso. A não ser que queira que a autoridade não cumpra com... Não sei se há alguma crítica velada à nossa autoridade. Quem estaciona em local onde não pode estacionar, apanha multa. É tão simples como isso. E, portanto, a questão é, se eu imagino que é um colaborador da Câmara, tem um estacionamento a 100 metros, que é o Grandal, e tem outro, ou outros 100 ou 120 na escola, que se olhar quando estiver a chegar à entrada da vila, vê onde é que tem lugar, vai para lá e estaciona. Isto está-me a dizer que temos um problema sério de estacionamento. A senhora, se for ao Porto, ou uma cidade aí qualquer, que é aqui mesmo ali ao lado, se encontrar um estacionamento a 300 ou 400 metros, é capaz de ficar toda satisfeita. Portanto, nós não temos um problema sério de estacionamento. Nós temos um problema sério em relação a uma pessoa que quer estacionar ali naquele sítio, lá pela razão porque vai aos Correios, era ótimo poder estacionar a 10 metros, ou vai ao banco, era estacionar a 10 metros, e não, tem que fazer 100 metros. Portanto, não concordo consigo. E, portanto, depois dizer que são brindados com multas, pois então... E que é que será expectável? O que era expectável para mitigar este problema, o que eu esperava, foi por isso que pusemos esses painéis, é as pessoas deixarem de ter a ideia que não há estacionamento. O que é expectável da minha parte, é que as pessoas, quando vêm de carro e veem aquele painel, dizem assim, olha, ali há 20 lugares disponíveis, ali há 40, ali há 10, olha, escolho um que estiver mais próximo, vou lá pôr. Isto é que é o expectável. É cada um fazer a sua parte. Porque eu não tenho solução, nem eu nem ninguém, para encontrar um estacionamento para aquela pessoa no sítio exatamente onde ela quer. Mas também, se houver da parte da senhora vereadora alguma sugestão que queira fazer, no sentido de encontrarmos mais formas de estacionamento, dizer-lhe que temos agora, em breve teremos aqui
portanto, a revisão do Regulamento Municipal de Trânsito. E uma das coisas que já foi posto em cima da mesa, e é uma questão que pode ser, e a senhora vereadora será chamada também, discussão pública, ou mesmo antes disso, é, por exemplo, devemos ou não, em determinadas zonas, colocar parquímetros. Já se pôs nesses sítios, em determinadas coisas, a dizer, bom, estacionamento só durante 1 hora. Mas é verdade que nós não podemos, apesar de tudo, pedir, até porque não temos tutela sobre isso, à GNR para ir lá ver a que horas é que pôs e a que horas saiu. Portanto, a questão é, se as pessoas cumprissem, ok, ao fim de 1 hora, mas se não cumprirem, também estão sujeitas a levar uma multa nesse estacionamento, se houver controle. Mas a questão é, devemos pôr parquímetros? É uma forma. Põe-se lá, parquímetro, aí controla. E, portanto, o que eu lhe digo é, não concordo quando diz que é um problema sério, é um sério problema, não é só se nós o quisermos ver como um sério problema, porque se não tenho aqui onde quero, mas tenho um estacionamento a 100 metros e está disponível, não estou a ver que isto seja um problema. E, portanto, mas se tem alguma sugestão, porque seria expectável haver aqui uma solução, faz favor, não só agora aqui, como em sede do Regulamento Municipal que há de vir aqui em breve. Não sei se fui... Faz favor, Sra. Vereadora. Obrigada, Sr. Presidente. Portanto, em momento algum quis pôr aqui em causa a atuação das forças de segurança. Obviamente que se multaram, alguém estava a infringir. Isso aí, que não haja aqui interpretações, obviamente. Aí. Agora, o Sr. Presidente também mora aqui na vila, não vem a pé, deve ter estacionamento aqui, digo eu. Não é? Também está aqui na vila, é um raio pequeno, não é? Portanto, isto é só para dizer o seguinte, isto penaliza mais os serviços e o comércio, o facto das pessoas não terem. É evidente que o Sr. Presidente tem alguma razão quando diz que se eu puder ir ali ao comércio e que tiver ali o estacionamento, facilita-me a mim e se calhar também facilita ao comerciante, óbvio, não é? E às vezes não é assim tão linear e o estacionamento, por exemplo, uma pessoa que trabalha, sei lá, ali à saída da vila ou ali nas tapadas, não é? Ali tem, não digo tapadas porque ali tem estacionamento, mas que aqui na zona aqui da Papainha, não é? Que vai estacionar lá adiante à feira, não é longe, mas não é, Sr. Presidente. Mas as pessoas que trabalham no centro da vila, obviamente, e que se deslocam muitas vezes até de fora, se puderem estacionar mais, até às vezes por uma questão de estar a chover, de estar, enfim, se tiverem essas condições mais perto do local onde trabalham, não vão estacionar à feira. Não é? Depois também penalizam, como eu digo, temos uma população bastante idosa e, por vezes, para vir a determinados serviços, não é? O deslocar-se a um determinado número, e não é 100 metros às vezes, Sr. Presidente, às vezes os estacionamentos não estão a 100 metros, estão a bem mais do que 100 metros, certo? Mas sim, mas atempadamente e a seu tempo temos aqui alguma proposta para, dentro da nossa Vila de Baião, se assim o entenderem, poderem aqui alargar a oferta de estacionamento. Sim, a seu tempo faremos chegar. Muito obrigada. Pronto, Sra. Vereadora, 2 notas. Uma acabou já por fazer aqui. Primeiro, quem estiver aqui na Papainha, mais vale, se calhar, ir estacionar ali no Grandal ou na escola. Se tiver estacionamento, que já aconteceu não haver. Sra. Vereadora, a Sra. Vereadora, por isso é que eu lhe fiz aquela pergunta antes, algum dia reparou de nesses painéis, de ver lá a 0. Olha, Sr. Presidente, já que fala nisso, por acaso, desculpe-me interromper, mas já aconteceu, no painel ali à entrada, lá adiante, dizer que havia, era o estacionamento do centro de saúde, um determinado número de estacionamentos vagos que não estavam. Isso já me aconteceu ver, Sr. Presidente. Pronto, mas, Sra. Vereadora, quando isso acontecer, até porque trabalha lá, até agradecemos que possa acontecer. É verdade que dizem-me que pode haver diferença de 1 ou 2 lugares, porque aquilo é com umas células que controlam a entrada e a saída, e dizem que uma vez uma dessas, enfim, o que baralhou foi alguém ter entrado pela saída, não é? Aqui no Grandal, ou seja, em vez de entrar pelo lado direito, entrou pelo lado esquerdo e a célula contabiliza uma saída em vez de contar uma entrada. Mas isso são exceções, Sra. Vereadora. Quem está na Papainha, à partida tem ou na escola ou tem ali. E, portanto, mesmo que houvesse uma situação
em que pode haver uma altura que foi mal contabilizado. Tem mais 2, Sra. Vereadora. Porque a questão, Sra. Vereadora, é, ok, se não houvesse, foi por isso que nós colocámos aquilo ali, para tirar da ideia às pessoas que não têm estacionamento. E portanto, é 100 metros, eu não sei, da Papainha ali ao Grandal, não sei quanto é que é, não há de ser muito mais de 100 metros. Mas que diabo, mas qual é a solução, Sra. Vereadora? Então diga-me qual é a solução. Tem um estacionamento privado, por exemplo, enfim, aqui de um empresário, aqui de Baião, também é privado, e portanto é mais central até ainda. Agora, nós não podemos inventar, não é? Ou seja, qual é a solução, Sra. Vereadora? Pronto, diz que vai agora um dia destes trazer, pronto, estamos disponíveis, porque tudo o que puder ser, no sentido de garantir ainda melhores condições de estacionamento, nós estamos disponíveis, com proposta concreta. Agora dizer, bom, mas havia de haver soluções, qual é a expectativa? Diga-me lá, qual é? Vai-me dizer isso no Regulamento Municipal de Trânsito. Uma das formas pode ser os parquímetros. Agora, vai resolver? Há sítios onde se colocou isso e também não resolve. O estacionamento não se resolve, porque mesmo nos parquímetros, a nossa capacidade de estacionamento é, nos locais que estão aqui definidos ao longo, nomeadamente da Rua de Camões, é exíguo. São poucos lugares. Agora, querem sugerir, muito bem, não se diga é que o problema de estacionamento é um problema sério. Era sério há uns anos atrás, quando nós não tínhamos locais de estacionamento, agora temos 3. Fica a 100 metros, fica a 50, depende do sítio. Se me encontrar outra solução... Sr. Presidente, força. Que dê um contributo para Força, esta discussão. força. Sr. Presidente, era para lembrar que em 2017, 2018, na altura estava eu na Associação Empresarial, nós fizemos um documento de acordo com os comerciantes e fizemos uma proposta à autarquia para o regulamento de trânsito e para o estacionamento. E, portanto, se eventualmente, e eu acho que ainda hoje, por aquilo que tenho ainda de memória, ainda se mantém atual. Portanto, acho que o contributo com aquele documento, que deve estar na autarquia, acho que poderia ser uma grande mais-valia para fazer algumas alterações. Muito bem, Sr. Vereador, eu só sugiro, agora em sede, há de vir aqui à reunião de Câmara, há de vir à discussão pública e, portanto, é o momento que tem para fazer chegar essas sugestões. Passamos então ao período da ordem do dia. Protocolo de estágio em contexto de trabalho entre a Câmara Municipal, o Instituto de Emprego e Formação Profissional e aqui um conjunto de alunas. Não sei se a Sra. Vereadora quer dar uma breve explicação. Portanto, este protocolo insere-se no âmbito de uma formação de ação educativa que está a decorrer através do IFP, portanto, as pessoas que estão a frequentar essa formação irão estagiar nas escolas. Muito bem, queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não, ponho à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Passava então ao ponto número 2, Plano Municipal de Ação Climática de Baião, proposta. Queria saber, portanto, é uma proposta subscrita pelo Sr. Vereador do Ambiente, Sr. Vereador Henrique Gaspar, vai dar uma breve explicação. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar a mesa, os colegas vereadores, os colaboradores que estão a dar apoio aqui a esta reunião de Câmara e a quem nos vai ver lá em casa. Só fazer aqui um pequeno enquadramento deste documento e dizer o seguinte: a Lei de Bases do Clima, que entrou em vigor em fevereiro de 2022, definiu que todas as autarquias locais devem elaborar o seu plano de ação climática. E, nesta medida, o município de Baião elaborou este documento e que vem hoje aqui para aprovação e para depois ir para discussão pública durante 30 dias, para quem quiser analisar e fazer chegar algum contributo, o fazer chegar, e dizer que este plano de ação climática pretende dar resposta a este grande desafio que é o combate às alterações climáticas através de um conjunto de ações que estão divididas em 3 eixos. E assim temos previstas neste plano as medidas de mitigação que pretendem reduzir as emissões de gases de efeito de estufa.
Temos as medidas de adaptação, que é para ajustar as atividades humanas e o território ao clima atual e às projeções climáticas. E depois tem, finalmente, as medidas de sensibilização, que é para consciencializar e incentivar a mudança de comportamentos individuais e coletivos, de forma a atingirmos este objetivo, que é o combate, digamos, aqui a estas alterações climáticas. Portanto, está aqui o documento que pode ser analisado para aprovação e que agora vai para a discussão pública, para quem quiser fazer chegar os seus contributos, assim o entender fazer chegar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Vereador. Está também aqui a Sra. Engenheira Dora Pinto, disponível para algum aprofundamento que vejam como necessário. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não? Então, ponho à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vai agora, então, para a discussão pública, não é? E fica aqui também, o apelo. É um documento estratégico, enfim, não só estratégico para o nosso município, o Conselho de Baião, mas estratégico para a região, para o país, para o planeta e, portanto, quem quiser e tiver curiosidade e possa, enfim, analisá-lo e eventualmente fazer sugestões, fica aqui o desafio / convite. Isenção de taxas para licenciamento da atividade meia maratona de Ouro Verde, proposta, portanto, é uma proposta também simples e que vem aqui em linha com outras do género, de isentar, neste caso, o Clube Náutico de Ribadouro para o pagamento destas taxas, para estes eventos. Queria saber se alguém se quer inscrever. Não? Punha, então, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 4. Associação de Municípios de Ouro e Tâmega, aumento da cota mensal, proposta, portanto, tiveram certamente a oportunidade de ver. Nós integramos, juntamente com mais 4 municípios, a Associação de Municípios de Ouro e Tâmega, de forma mais ou menos regular, em função também daquilo que é o orçamento previsto para cada ano, vem aqui a proposta de cota mensal. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Não. Punha à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 5. Concessão de material para um associativismo mais sustentável, proposta. Portanto, também é uma proposta, enfim, de mais uma forma de apoio ao movimento associativo e que vem também em linha com aquele que tem sido o nosso posicionamento em matérias da sustentabilidade, também do Conselho, mas do planeta. Não sei se o Sr. Vereador quer dar uma breve explicação, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Sim, só mesmo para dar nota que isto também na sequência daquilo que foi o nosso encontro com as associações no ano de 2023, onde foi discutido este assunto e a possibilidade de as associações também contribuírem para aquilo que tem sido este desígnio do próprio município, da sustentabilidade, e enquanto o primeiro município português com esta certificação. As associações na altura também viram isto com bons olhos, inclusive daquela reunião saiu a possibilidade de 2 das associações integrarem a nossa Green Team, e aqui é pôr em prática mais uma resposta e um acordo que estava estabelecido com as associações, assim como vai também de encontrar aquilo que tem sido a atividade do município, nomeadamente na continuação e nas políticas que temos que ir implementando, de forma a que cada vez mais o nosso município continue a receber esta certificação e deixar esse registro realmente que vai muito de encontro à vontade e a disponibilização que as associações tiveram com a possibilidade de elaborarmos este documento. Há aqui uma série de equipamentos que depois vão ser disponibilizados às associações para que também elas, nas suas infraestruturas, possam realmente adotar estas medidas e estas formas de maior sustentabilidade e, ao mesmo tempo, de maior preocupação ambiental. Também deixar nota que naquilo que são os apoios que vamos conceder durante o ano 2024, também naquilo que também é a majoração e o contributo para os diferentes planos de atividades, estamos também já a ultimar. Inclusive, ainda não despachamos nenhum apoio ao movimento associativo durante o ano 2024, porque também estamos a ultimar uma forma de apoio que permita um reforço financeiro para aquilo que são necessidades que as associações tenham, nomeadamente nas suas infraestruturas, desde logo a possibilidade de alterar as torneiras, de poder alterar a própria iluminação,
Tudo isto medidas que vão muito de encontro à política do município, mas também que vão muito de encontro àquilo que foi o diálogo com as associações e que nos fizeram chegar realmente estas necessidades que permitam, ao mesmo tempo, reduzir-lhes os custos mensais que já estão identificados e também esta possibilidade de lhe ceder equipamentos que permitam, perante o público, que recordo que grande parte das associações de atividades que promovem também recebem aqui muito público de outros municípios, também é importante deixar bem vincado estas medidas que o município adota. Muito obrigado. Sr. Vice-Presidente, queria saber se alguém mais quer inscrever. Não. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual, situações de carência económica e de risco social, proposta, portanto é uma proposta também de gestão corrente, decorrente também daquilo que são as nossas atribuições em matéria de descentralização na área social. Queria saber se alguém se quer inscrever. Sr. Vereador, faz favor. Só uma pergunta, porque agora mesmo não... Normalmente estas atribuições, não vinha aqui o nome das pessoas, isso tudo, ou estou a fazer confusão com outras? É que não estou mesmo... não era público, eu sei, mas para nós, acho que tenho a ideia que vinha, mas posso estar enganado, só gostava de ver esclarecido isto. Se vinha a localidade, quem eram as pessoas, não é por nada, é só porque se foi sempre assim, peço desculpas. Se vinha o nome das pessoas, porque é que mudámos agora Já falamos nisso em momento anterior, mas e já se deu essa explicação, mas mesmo assim, Sr. Vice-Presidente, faz favor. Sr. Presidente, só mesmo dar nota que estamos a falar aqui da atribuição de prestações pecuniárias de caráter eventual. Isto tem a ver com aquilo que foi a transferência de competências. Nós já em tempos realmente tínhamos abordado aqui este assunto, porque a quando da transferência de competências, aquilo que nos era disponibilizado e a forma como nós estávamos a receber todo o procedimento, fazia-nos trazer até aqui a identificação daquilo que também eram os nomes e identificar as pessoas. Isto era um assunto que estava amplamente discutido nas várias reuniões de comissão de acompanhamento. Todo este procedimento era um procedimento experimental em vários municípios e só agora, no início de 2024, quando da reunião de comissão de acompanhamento, é que entre todas as entidades envolvidas definimos que realmente deveremos salvaguardar a identificação do beneficiário, sendo certo que também estava, e as comissões de acompanhamento também são devidamente... há um registro daquilo que é discutido e desde sempre houve compromisso também naquilo que era a parte do município, que as propostas que vinham aqui, nomeadamente nas transmissões, estava sempre isso salvaguardado, nunca foi identificada nenhuma pessoa beneficiária e havia o compromisso da nossa parte em dizer-lhes que isto são procedimentos da nossa ação enquanto vereadores, sendo certo que aquilo que levou a esta decisão é que qualquer um de nós, mediante a referência que é dada aqui ao processo, fruto também daquilo que são as nossas responsabilidades, temos acesso a todos os procedimentos e podemos consultar. Aqui vai no sentido de obedecer também àquilo que é o RGPD e, pelo que percebi, era um assunto que havia municípios que adotavam de uma forma, havia outros municípios que adotavam de outra. Aquilo que me foi transmitido é que há municípios que agora, ao fim de um ano e qualquer coisa destes procedimentos, que também já estão a adotar não trazerem o apoio ao próprio município. A competência está delegada e que há municípios que estão a tramitar dessa forma. Aquilo que foi a decisão na última comissão de acompanhamento, e estando eu lá em representação do município, é que entendi que devíamos na mesma trazer aqui, até para ser mais fácil, e nós todos termos acesso àquilo que realmente é o valor e, no mínimo, percebermos como é que ele é dividido, porque senão a proposta vinha só com o bloco global e assim dá para perceber que é dividido por diferentes números de processos. Muito bem, então, posta esta explicação, ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto número 7, normas de participação no Orçamento Participativo Jovem de Baião. Portanto, todos os anos trazemos aqui esta proposta de regras de participação
neste orçamento. Queria saber se alguém se quer inscrever relativamente a este ponto. Sra. Vereadora Célia Azevedo, faz favor. Sr. Presidente, obrigada. É só para pedir, se é possível, que possamos fazer chegar depois de forma escrita, porque, de facto, eu pessoalmente não tive muito tempo para analisar todos os documentos e, se possível, faremos chegar de forma escrita o nosso contributo. Não sei se é possível. O que está a sugerir é que nós retiramos esta proposta, porque a questão é esta: nós vamos aqui aprovar estas normas e estas normas passam a vigorar para enfim, o próximo ano. Portanto, próximo ano, para este ano, não é? É verdade que nós temos todo o interesse em, apesar de ser um pró-forma e não haver aqui grande alteração relativamente àquilo que é o ano anterior, mas temos que trazer aqui, não é? Não sei se, porque depois qual é, se vai fazer propostas ou sugestões de alteração, podemos revogar as normas, também pode ser, ou seja, trazer aqui uma questão de revogação para já se ir dando seguimento ao processo, não é? E depois revoga-se. Agora, o ideal era, se estamos aqui a aprovar as normas, uma de duas, ou não se aprova hoje, e não sei se isso tem depois impacto naquilo que é o decurso normal e dos prazos. Não sei o que é que o Sr. Vice-Presidente acha quanto a esta matéria. Sr. Presidente, em relação ao retirar a proposta para dar algum contributo, estarei disponível para retirar e irei comunicar a toda a Comissão Municipal da Juventude. Isto já foi também discutido, nós demos um período de apresentação de contributos até 31 de janeiro, pelo menos a todos aqueles que estão representados no Conselho Municipal da Juventude, desde logo as forças partidárias através da Assembleia Municipal, assim como as duas juventudes que têm representação política, mas vejo se realmente há necessidade de dar contributos que possam ser benéficos para a melhoria. Cá estaremos nós para os aceitar e estou na disponibilidade de retirar a proposta, deixando já esse alerta que todos os timings que estavam definidos por estas normas que terão que ser alterados. Mas sim, não vejo qualquer inconveniente em retirar e aquilo que depende também do trabalho, daquilo que é a nossa tramitação da documentação. Vamos facilmente também alterarmos aqui os timings naquilo que são os prazos que estão estipulados para a apresentação dos projetos, para a análise e discussão e para a própria execução, sem qualquer problema. Estamos nessa disponibilidade, até porque o mais importante, e eu também já tinha dado sinal para me inscrever, já agora se me permite isso, o mais importante é mesmo, e era o que eu ia fazer, é apelar à participação. Se vimos que realmente há aqui algum contributo que possa ajudar a que a participação seja maior, da minha parte não tenho qualquer problema em adiar a apresentação desta proposta, solicitando então que nos façam chegar alguns contributos com alguma brevidade para que realmente se possa pôr em prática estas normas de participação. Como o Sr. Presidente dizia bem, todos os anos discutimos esta possibilidade de isto passar a ser um regulamento, mas entendemos por bem que continuem com normas de participação, porque nós todos os anos temos que ajustar datas, temos que ajustar valores. Aproveitar também para dizer isso, nós este ano de 2024 aproveitamos e aquilo que foi a decisão e que está aqui neste documento para aprovação, os 11.000 euros é manter o valor que estava estipulado em 23. Isto porquê? Porque em 23, como também já foi aqui amplamente discutido, não houve propostas. Uma das situações que foi discutida também entre nós na Comissão Municipal da Juventude era o poder aproveitar o valor do ano de 2023 ou então aumentar o valor para 2024 e aquilo que também já foi votado em orçamento para 2024, também já foi aqui falado, que é a possibilidade que também estamos a ultimar de fazer um orçamento participativo jovem para os 3 agrupamentos de escolas, para realmente, apesar deles também já terem, através de medidas e do plano de atividades que eles também têm implementado, mas dar aqui um apoio também para que possa ser implementado nas escolas na tentativa de haver mais participação. Mas em relação a isto, estamos completamente à vontade, não há qualquer problema e podemos retirar e trazer cá na próxima reunião ou daqui a um mês, é indiferente. Muito bem, eu sugeria o seguinte, não é? Porque eu penso que duas coisas. Uma, todas as sugestões de melhoria são bem-vindas, mas por outro lado, e olhando para aquilo que aconteceu o ano passado, em que, enfim, houve duas edições e das duas não obtivemos
as respostas que gostaríamos, eu sugeria, se fosse confortável para todos, nós aprovarmos as normas nos termos em questão, para não impedir, enfim, a sua calendarização, a publicação. Agora, durante os próximos semana ou duas, digo eu, estar a propor, dizer, estão abertas as candidaturas. E a senhora vereadora faz chegar em breve sugestões de alteração, e nós podemos, numa próxima reunião, se assim entender que elas têm provimento, fazermos uma alteração às normas. Se isto fosse um regulamento, era muito complicado, não é? Tem que ir à Câmara, tem que ir à Assembleia. Como são normas, não havendo essa coisa, eu penso, para não ficarmos aqui presos, isto avançava, a senhora vereadora faz chegar isto, quem sabe até, entretanto, eu não sei se, uma vez que também está a ficar ultimado a adequação do orçamento participativo jovem voltado para as escolas, nem sei se poderia depois juntar-se os dois. Não sei se isto é possível ou não, mas quero dizer, para não pararmos para já aqui ficar normas para as duas coisas em conjunto, porque ao fim e ao cabo não deixa de ser orçamento participativo jovem, mas pronto, eu aí... Agora, se me permite, nós estamos, aquilo que vamos aprovar, também já tem aqui fases que já foram ocorrendo, nomeadamente, como nós tínhamos previsto e solicitámos a consulta, o pedido de contributos durante janeiro, nós estamos aqui a aprovar umas fases de calendarização para o APJ 2024, incluindo fases, uma que já ocorreu, que era até 31 de janeiro, e agora estamos na segunda fase, que é a fase da preparação e divulgação, que nós consideramos essa fase necessária para preparar e trazer aqui, e a partir da sua aprovação começar a divulgar, entre 1 de fevereiro e 14 de abril. Nós ainda estamos a um mês do fecho desta segunda fase. Aquilo que eu propunha, conforme o Sr. Presidente diz, é nós podermos avançar para a informação que o Orçamento Participativo Jovem vai iniciar a terceira fase, que é a recolha de propostas a partir da 15 de abril, e paralelamente àquilo que iríamos divulgar e informar nesta fase para consulta das normas de participação. Fazemos aqui um compasso de 15 dias, divulgamos já que o Orçamento Participativo Jovem vai recolher as propostas de 15 de abril a 31 de maio e damos aqui uma margem nesta segunda fase de nós, retirando agora, se em vez de trazer esta reunião, trago à próxima reunião e mediante os contributos que chegarem. Muito bem, já se publicita, mas retirava-se agora. Era isso que eu propunha, que é para também darmos muito aqui bem. margem dos próprios jovens perceber. Muito bem. E nessa publicitação, o que eu ia pedir era um esforço para nos trazer, pelo menos na próxima reunião de Câmara, na próxima não, para nos fazer chegar até à próxima semana, até 2 a 8, porque eu tenho que ultimar a proposta até à sexta-feira. Tem que ter análise jurídica, como teve esta, se for possível até a próxima terça, quarta-feira, para depois fazer chegar a proposta aqui na próxima reunião de Câmara. Muito bem, então retira-se esta proposta, Dona Paula. A retirada da proposta não carece de votação, pois não é quem propõe retira. Bom, então esta proposta é retirada e passamos para o ponto número 8, minuta de alteração a contrato de arrendamento, proposta, portanto, tiveram certamente a oportunidade de ver. Nós adquirimos recentemente, portanto, o terreno e o edifício no terreno do Centro Cívico de Santa Marinha do Zézer. Na aquisição, obviamente, também ficámos com o ónus que recaía sobre a Câmara de um arrendamento daquele espaço a uma determinada entidade. No acordo original dessa entidade tinha o espaço arrendado com o proprietário de então, tem um determinado tipo de contrato por X anos, e que neste caso iria até 2029 e continua a ir, mas tinha lá uma cláusula que, digamos, proibia o trespasse desse espaço a outros. Analisado aqui internamente, enfim, e até externamente também, se era ou não uma alteração contratual e se eu próprio, enquanto Presidente de Câmara ou a Câmara, tem legitimidade para alterar. Bom, é o entendimento de duas coisas. Primeiro, já é de legalidade duvidosa, na atualidade, haver num contrato a impossibilidade de trespasse, mas para além disso é dizer que, enfim, isso não corresponde a nenhuma perda para o erário público, ou seja, é o atual
arrendatário poder passar a sua posição a outro arrendatário nas mesmas condições e, portanto, vem aqui esta proposta de revogação dessa cláusula que dizia que não é possível o despasse. Portanto, é neste sentido. Depois, se for preciso alguma explicação mais técnica, também está aqui a doutora Daniela. Não sei se alguém se quer inscrever, justamente este ponto. Então, ponhamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Antes mesmo de terminar, eu peço-vos desculpa, mas é só por uma questão até de respeito pelos nossos cidadãos que assistem a isto. Eu vou na próxima reunião de Câmara, a propósito, para não haver dúvidas, relativamente à troca de comunicações com o Sr. Arquiteto Cisa Vieira, e para não restem dúvidas do que eu quero dizer, na próxima reunião, para não haver dúvidas, e quero que depois fique anexa à ata, quer a publicação feita pelo Sr. Vereador Paulo Portela, quer a interpelação que eu fiz ao Sr. Arquiteto Cisa Vieira, quer a resposta que ele deu quanto a isso e que, ao fim e ao cabo, sublinha. Eu não tenho assim uma memória que me permita ir ao pormenor dos dizeres, mas já o disse aqui, mas para que não haja dúvidas. Portanto, o Sr. Vereador tinha feito uma publicação a dizer do género que mostrava a sua preocupação, o Sr. Vereador, pela falta de visão por parte da autarquia em muitos aspectos relacionados com a obra, entre elas o mobiliário, e punha também, nas palavras dele, a percepção que haveria da parte dele, que não há uma estratégia definida pela autarquia para a atividade futura do mosteiro. Portanto, isto eram palavras do Sr. Vereador Paulo Portela, e eu naturalmente quis perceber o que é que o Sr. Arquiteto tinha a dizer sobre isto, até porque poderia inclusivamente pôr em causa, naquilo que mostrou ao Sr. e o que disse ao Sr. Vereador, pôr em causa, nomeadamente, questões contratuais, nomeadamente o dever de sigilo. Então ele respondeu no dia 4 de outubro a dizer qualquer coisa assim. Eu depois, na próxima reunião, vou trazer tudo, para não haver dúvidas, e diz ele assim: Sr. Presidente da Câmara Municipal de Baião, isto 4 de outubro de 2021, escrevo para lhe comunicar o meu desagrado com o que se passou na sequência da visita ao meu escritório do candidato do PSD, Paulo Portela. Foi-me pedido por um amigo de longa data e em quem confio, e permitam-me que não diga o nome do amigo, que não tem nada a ver com isto, por uma questão de educação, concordei com essa visita, tendo tornado claro que a condicionava a não haver qualquer aproveitamento político. Repeti essa reserva ao candidato, que me afirmou respeitá-la inteiramente. Respondi a assuntos gerais que me colocou, entre outras coisas, sobre o projeto de mobiliário e de conteúdo programático. Expliquei que, sobre esse assunto, nada sabia ainda e que esse tema não constava do contrato por mim celebrado com a Câmara. A notícia publicada sobre a minha, e aqui é em citação do Sr. Vereador, não é? Notícia publicada sobre a minha, entre aspas, preocupação pela falta de visão por parte da autarquia em muitos aspectos relacionados com a obra, entre elas o mobiliário, e a minha percepção, também na mesma conversa, de que não há uma estratégia definida pela autarquia para a atividade futura do mosteiro, constitui interpretação pessoal e abusiva relativamente à minha resposta, sem comentários como os referidos. Já informei o meu amigo, não sei quantos, do meu desagrado e repúdio ao uso de que foi da minha parte uma simples informação, sem juízos que seriam descabidos e ainda pela falta de cumprimento em relação às reservas que pus sobre a visita solicitada. Fiquei a saber que, em alguns casos semelhantes, devo simplesmente recusar, ao contrário da minha habitual confiança na responsabilidade das pessoas e, em especial, dos políticos. Lamento o sucedido e envio os meus melhores cumprimentos. Portanto, como disse, na próxima reunião trarei aqui a interpelação global e quero que fique na ata, de qualquer das maneiras, só para quem assistiu a esta reunião e possa não ter percebido bem aquilo que foi aqui a nossa troca de informações, fica aqui para a memória futura. Bom, assim sendo, chegamos ao final da nossa ordem do dia. Intervenção do público, não temos público na sala.
de maneira que eu pedia à doutora Ana Paula Carneiro o favor de proceder à leitura da ata para a sua aprovação em minuta. Portanto, todos os pontos da ordem de trabalhos foram aprovados por unanimidade, sendo que o ponto 2 será submetido à Assembleia após o término da apreciação pública e o ponto 3 também será apresentado à Assembleia Municipal. Muito obrigado, doutora Ana Paula. Chegamos então assim ao final da nossa reunião. Obrigado aqui a Sr. toda a Presidente, peço Câmara. desculpa, não temos que mencionar a retirada da proposta 7. A proposta 7, normas de participação no Orçamento Participativo Jovem de Baião 2024, foi retirada da ordem de trabalhos por acordo de todos. Certo. Então, assim sendo, a votação para a aprovação da ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. Chegamos então, agora sim, ao final desta reunião. Agradecer a toda a Câmara, às funcionárias e funcionários cá presentes e um cumprimento também a todos aqueles que irão ver esta reunião em momento oportuno. Muito obrigado.